Boa noite, pessoal! Mais uma semana, mais um tema, mais uma discussão. Hoje eu recebi uma notícia de um amigo meu, Carlos Henrique Souza, um grande jornalista do Espírito Santo, um grande abraço para ele, em que ele me postou uma reportagem falando sobre um presidente, diretor, alto diretor da Fiat, que morreu aos 66 anos. Não tinha tempo para a família, vivia no avião, trabalhava 24 horas por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, eu vou partir do pressuposto que ele não dormia. Não dormir, não ter qualidade de vida, não ter um bom sono, não conseguir fazer as suas atividades pessoais e priorizar o trabalho, traz pra gente uma ideia. É uma qualidade de vida muito prejudicada. Por conta disso, muitas pessoas elas têm tido a oportunidade de estarem, por exemplo, em vários lugares, como os hospitais, à procura de uma ajuda. Coração batendo forte, aquela coisa assim, sabe? Inesperada. Pois bem, tem muita gente que tem chegado às emergências da vida e eu quero dar boa noite para quem está entrando, com a sensação de que está tendo um infarto. E aí, obviamente, que eu fui perguntar para quem conhece do assunto. E a nossa convidada de hoje, a Stephanie Molan, trabalha com isso, vai esclarecer algumas coisas para a gente. É muita gente passando, gente. Muita gente. Não é, Stephanie? Boa noite, seja bem-vinda. O mundo do trabalho mudou. E agora? Ambientes tóxicos, pessoas com o coração batendo mais forte. Como é que a gente fica? Quem é você, Stephanie Molan, cardiologista, pesquisadora, com vários artigos pelo mundo afora? Minha aluna querida transformou-se numa grande amiga e está aqui hoje com a gente, compartilhando um pouco do tempo, um pouco do espaço que ela tem na agenda, um pouquinho de nada. Quero agradecer ao Carlos publicamente por estar liberando, dentre tantos plantões, a esposa para estar conversando aqui com a gente sobre um assunto tão importante. Stephanie, fala um pouco de você. Quem é Stephanie Molan Mares? Fala um pouco para a gente. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu sou do Espírito Santo, aí da terra da Karina. Karina foi minha professora, sou médica clínica e cardiologista. Tenho mestrado e doutorado em medicina, gosto muito de pesquisar e gosto muito também de tentar ajudar o próximo, né? E quem sabe aqui, ao longo dessa live, a gente poder também um ajudar o outro nesse bate-papo. Eu começo te fazendo uma provocação altamente filosófica. O povo que não entendeu por que ela falou que eu sou do Espírito Santo, morei no Espírito Santo muitos anos, apesar de ser santista de nascimento, né? Mas aí sou meso-santista, meso-capixaba. E conheci a Stephanie num curso de auditoria e nós estabelecemos uma conexão que está aqui hoje para poder compartilhar com a gente alguns dos seus grandes ensinamentos. Stephanie, minha primeira provocação para você é a seguinte: pesquisas comprovam que as pessoas estão negligenciando a saúde em prol do trabalho. Muita gente morrendo pelo trabalho, morrendo pelo salário, como diz o nosso queridíssimo pesquisador de Stanford, Jeffrey Pfeffer, e as pessoas não estão dando a devida atenção. Estamos numa pandemia, uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise de saúde mental. Onde é que o coração entra nisso tudo, minha amiga? Conta pra gente. Karina, isso que você falou é muito sério. É muito comum a gente ver no consultório o paciente falar assim: eu demorei para vir porque eu não estava conseguindo um tempo para vir. Ou então, quando volta na consulta, fala assim: doutor, aqueles exames que a senhora pediu, é por causa do meu trabalho, não deu tempo de marcar. Aí eu vim, mas não trouxe os exames. E acaba que isso pode ter consequências terríveis da pessoa, né? Sem dúvida, muita gente negligenciando a saúde. A Stephanie, que é cardiologista, teve uma larga experiência com o Sistema Único de Saúde, atendendo pessoas que muitas vezes, gente, não sabem sequer que estão sofrendo por conta do trabalho. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar aqui, Stephanie, você já acompanhou as minhas lives em muitos momentos,
sobre, por exemplo, síndrome de burnout. Você chega no Sistema Único de Saúde e vai falar para a pessoa, olha, você está com síndrome de burnout. A pessoa vai tomar um susto, vai achar que é uma doença, está incurável, vai morrer amanhã. Quer dizer, não sabe nem o que é. As empresas não têm, muitas vezes, infelizmente, é uma coisa que eu tenho que ser obrigada a falar aqui para vocês, as empresas muitas vezes não têm a sensibilidade de observar ao seu redor. São pessoas que adoecem pelo trabalho. Eu posso dizer, e aí é uma pergunta que eu te faço, a primeira pergunta de tantas que eu recebi durante a semana, quando eu falei que eu ia comentar de saúde, eu falei, o pessoal já ficou completamente inquieto. Eu posso dizer que muita gente tem procurado o médico equivocadamente, ou seja, procurando o cardiologista, achando que está sofrendo, por exemplo, um infarto, quando na verdade está sofrendo pelo trabalho? Eu posso pensar e fazer essa conexão? Como é que a gente pensa nisso? Vou te falar que uma das especialidades mais amigas é a psiquiatria, Karina. Muita gente às vezes procura o cardiologista, mas delicadamente eu explico, olha, o senhor não tem nenhum problema do coração, mas eu posso encaminhar o senhor para o psiquiatra para poder a gente avaliar isso melhor. Porque eu lembro até quando eu estava recém-formada, eu me assustei muito com uma senhora que chegou no pronto-socorro com uma dor no peito terrível. E na época eu ainda não era cardiologista, fiquei com medo assim, nossa, será que ela está infartando? Comecei a fazer todos os exames, chamar meus professores da residência. E no final a paciente ela teve alta, ela não tinha nada do coração. E depois veio um primo dela e falou assim, doutora, a senhora, desculpa, na verdade ela está passando por um momento de ansiedade muito grande e tudo. Eu falei, não tenho que desculpar. Na verdade, ela teve ali uma oportunidade de ter a minha atenção e de, quem sabe, então, buscar ajuda certa para o problema dela, né? Que no caso não era um cateterismo. Era mesmo, não só medicamentos, mas mudança do estilo de vida. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco dessas estratégias também, né? Porque não é só diagnosticar que o problema não é fisiológico, não é patológico, não é do coração, mas também o que eu vou fazer agora que eu sei que é o trabalho que está me dando essa angústia, essa dor no peito? O que eu posso fazer para melhorar isso? Eu até fiz uma provocação durante o dia, soltei um vídeo, teve gente que até já me mandou coisas assim, meu Deus, como que você fala uma coisa dessa? Gente, coração palpitou, bateu mais forte, se não for paixão, se é dentro do trabalho, pode ser coisa boa, mas pode ser coisa ruim também. Eu, por exemplo, aprendi com uma queridíssima chamada Fernanda Montenegro, para quem eu tive a honra, o privilégio de falar pessoalmente isso a ela, que a gente tem que ir para o trabalho pensando sempre que é o primeiro dia. Sabe aquele dia das borboletas no estômago? É como se fosse a sua estreia no teatro. Eu aprendi isso com ela e levo isso para a vida. Para encher ao longo do dia. Porque Exatamente. se você... não vai dar certo. Exatamente. Só que tem o seguinte, muitas vezes eu vou para o meu trabalho e aí eu não sinto essas borboletas no estômago. O que eu sinto é uma gastrite, é uma dor nas costas, enrijecimento muscular. Muita gente, pessoal, isso são dados, isso aí não sou eu que estou inventando. Muita gente com enrijecimento muscular, muita gente que está agora, nesse momento de distanciamento, afastado do seu ambiente físico, ficando durante 8, 10, 12, 15, 18 horas num computador. E aí me vem a pergunta, qual é o comprometimento, Stephanie, você que é médica, pesquisadora e tem um trabalho belíssimo, brilhante, que eu já acompanho há alguns anos, qual é o comprometimento que uma pessoa tem, por exemplo, ao ficar, como muitas vezes as pessoas fazem, 12, 15, 18 horas à frente de um computador? Não só para o coração, para o todo. Primeiro, o pessoal está ficando em home office, não está lembrando de beber água, lembrando de fazer xixi, está ficando... com dor nas Opa, eu costas, acho que deu uma interrupçãozinha aqui, a gente... Opa, tá todo mundo conseguindo ouvir? Se vocês estão ouvindo, me dá um joinha aí, gente, que eu não estou ouvindo a Stephanie, não. Stephanie, você está me ouvindo, Stephanie? Stephanie?
Opa, eu acho que ficou mudo aí, gente. Boa noite, pessoal que está Cafezinho com o seu entrando. colega. Stephanie, você ficou muda para mim. Você levanta para. Stephanie, vou chamar aqui meu assessor aqui. Stephanie, acho que deu um probleminha aqui na conexão da Stephanie, gente, mas assim, a Stephanie já estava trazendo para a gente uma questão que é óbvia. Quer dizer, quando você tem a falta de lembrança de fazer um xixi, que é uma coisa básica, que dirá o restante? Stephanie deu uma travadinha. Stephanie, se você estiver me ouvindo, eu vou te tirar, entra de novo. Travou, deu uma travadinha. Pronto, ela vai sair e vai entrar de novo. Pode ficar tranquilo. A Stephanie estava trazendo para a gente aqui uma coisa importante, pessoal. Não fazer xixi. Opa, entrou de novo. Deve ter dado um probleminha na conexão. Vamos lá. Vamos lá, a Stephanie entrou. Tô mandando convite para você. Aceita aí para você voltar e falar do xixi. Que a gente estava falando do xixi. Quer dizer, às vezes a pessoa não toma água, não faz xixi, não come, deu uma travadinha, não tem problema não, isso faz parte. E aí você estava falando pra gente sobre o xixi, assim, às vezes a pessoa não faz xixi, não bebe água, não come, e aí? Como é que a gente faz? Pois é, tem que parar, tem que estabelecer limites, né? Criar próprias regras e também, de forma delicada, passar essas regras para seu chefe, né? O que eu tenho visto também, Karina, nessa pandemia, as pessoas comendo mal, né? Tanto quem está em teletrabalho, que às vezes não consegue ter tempo de preparar a comida enquanto está em teletrabalho, né? Quanto quem está ficando mais tempo em casa, em isolamento, né? Quem ganhou peso nessa pandemia, vamos marcar um alôzinho aqui no comentário. Sério que a gente vai ter que fazer isso? Quem ganhou peso? Dá um alô. Eu perdi e ganhei. Conta? Ganhar peso. Ganhar peso é um comprometimento que pode implicar em situações cardiovasculares. Voltou. Sim. Paulinho tá aí, ó. Quem mais? Tem um pessoal aqui dizendo que ganhou peso. Stephanie, dá uma olhada aí, vê se a sua conexão não seria melhor. Ó, o L tá dizendo que ganhou e perdeu. Eu também. Eu perdi, mas ganhei de novo. Stephanie, dá uma olhada, vê se o seu 4G está funcionando, ou se você está no Wi-Fi, desliga o Wi-Fi e liga no 4G aí, que você congelou de novo para mim. Gente, a gente testa, dá tudo certo. Na hora acontece isso, é incrível. A Stephanie estava falando sobre essa questão de ganho de peso, muita gente sedentária. Aqui, opa, melhorou, deu uma melhorada. Sim, muita gente parada. Eu mesmo, por exemplo, ensaiei durante 15 anos que eu ia começar a fazer exercício físico, aí veio a pandemia, eu tive que abortar a missão. Mas não precisa abortar. Não precisa abortar. Eu acho que tem educadores físicos, amigos meus, nos assistindo. E pode fazer. Pode fazer exercício físico, de preferência, gente, a céu aberto. As academias estão preparadas, com certeza, com os protocolos necessários, mas a gente está vivendo aí um segundo movimento de encerramento de atividades outra vez, e bem provavelmente as pessoas vão ser impactadas por isso. Então, para você que está nos assistindo, brincadeiras à parte, eu, por exemplo, trouxe a minha bicicleta, para não mentir, ela está aqui atrás, no cantinho, não dá para vocês verem, para justamente começar a fazer atividade, fazer uma atividade ao ar livre para poder compensar esse sedentarismo que nos força a questão do trabalho em casa. E aí, pensando um pouco mais sobre isso, Stephanie, a gente começa a perceber que as pessoas, e você trouxe a questão da psiquiatria, além das questões físicas, os transtornos mentais, a gente já falou sobre isso numa live, os transtornos mentais, a questão, por exemplo, das síndromes, das patologias em si, elas têm sido muito discutidas. Obviamente que você tem aí uma boa e uma larga experiência
dentro do poder público, com o serviço público, e traz para a gente uma visão até um pouco diferenciada do que nós, muitas vezes, que não acessamos a todo momento esse sistema, não temos. Como é que você consegue orientar, por exemplo, a pessoa que te procura no sentido de que ela possa ter uma vida mais saudável, mesmo que porventura você identifique que o problema dela não é necessariamente cardíaco? Como é que você faz esse movimento para que as pessoas sejam convencidas a terem uma vida mais saudável? Isso aí é fundamental. Aí no Espírito Santo, na época que eu era da Secretaria de Saúde aí, eu participei por alguns anos do Movimento 21 Dias. Não sei se na época que você estava Sim, sim. também. Na época que eu morava lá, eu conheci o movimento. Sim. Se você faz algo consecutivamente por 21 dias, isso se torna uma rotina. Se você coloca uma criança numa boca de fumo, por 21 dias ela vê aquela, passa a se acostumar e achar que aquilo é normal. Se você coloca uma criança para acostumar. Então, nosso grande desafio é conseguir completar 21 dias. Quer dizer, se você consegue fazer os 21 dias, a coisa vai. Deu outra travadinha aqui, gente. Hoje a internet não está querendo ser nossa amiga. Espera aí que eu vou abrir a porta aqui para saber se o problema é contigo ou comigo. 1 minuto, pessoal. Aguenta a mão aí. Travando direto. Voltei. A gente não pode perder essa audiência maravilhosa. A Stephanie está falando aqui pra gente do movimento dos 21 dias, ou seja, 21 dias você faz atividade física, ou você passa a comer melhor, ou você começa a desenvolver algo, automaticamente você consegue perpetuar. Stephanie, vou te tirar de novo da live, porque você está travada. Entra de novo para a gente poder te ouvir. Pronto. Ela saiu, vai entrar de novo. Então, vejam, cardiologista que recebe as pessoas que estão com o coração, ó, acelerado. Muitas vezes é o trabalho, muitas vezes são os maus hábitos, ela trouxe isso aqui pra gente. Muitas vezes a pessoa não tem o tempo necessário para poder se cuidar. E a justificativa com relação ao trabalho, que ela colocou muito bem, acontece demais, eu já fiz isso. Então eu posso falar com muita tranquilidade que isso é algo que acontece na vida de muita gente. Ah, não tive tempo de fazer o exame. Volta no médico um mês depois sem o exame. Quer dizer, e aí, como é que fica? E a Stephanie vai e volta, mas ela tá vindo. Pronto, chegou. Acho que chegou. Não pode travar, joias raras. Ei, mamãe! Mamãe tá na linha. Então, eu tava falando aqui pro pessoal enquanto você saiu e entrou, que a internet não está sendo nossa amiga hoje, mas a gente vai fazer essa live até o final, porque eu não posso perder a oportunidade de ter Stephanie. A agenda dela é muito, muito, muito concorrida. E a Stephanie falava justamente sobre isso. Quantos de nós, muitas vezes, temos essa dificuldade? Quer dizer, vai no médico, e aí, não leva o exame, não tive tempo por causa do trabalho. Stephanie, você está me ouvindo? Stephanie? Gente, a internet não está sendo nossa amiga. A gente está com uma audiência altíssima e simplesmente a internet não quer funcionar. Mas nós vamos falar com a Stephanie hoje. Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse, Stephanie? Você acha que é o seu Wi-Fi ou você acha que é o 4G? Dá uma olhada aí, porque agora você está sem som. Eu estou sem som? Eu estou na live? A Stephanie está travada? Estou perguntando aqui para minha assessoria, para o meu time. Equipe, a Stephanie está na live ou está travada? Stephanie, eu não estou te ouvindo. Vou tirar esse negócio aqui, porque de repente é o meu fone. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui. Uma das maiores audiências deste momento
E a Stephanie não consegue falar porque a internet não deixa. Que negócio é esse, Stephanie? Gente, o pessoal mandou várias perguntas. Eu provoquei o pessoal na seguinte questão. Muitas vezes a dor do nosso coração não é do nosso coração. A dor é do trabalho. Stephanie, a gente não está te ouvindo. Não está conseguindo te ouvir. Eu só vejo você falando, mas não te escuto absolutamente nada. Vamos dar um tempinho para ver se a Stephanie consegue voltar, gente. Ela está lá pedindo para a assessoria dela, que se chama Carlos, para ver. Tá, Carlos, ajuda a Stephanie, Carlos. O som, ó. O som não tá bom, não. Haja coração, ela está sem som. O pessoal tá me ouvindo, porque aqui tá correndo o negócio. Volta fone, Karina. Já voltei, Hélio. Já tô de fone. Stephanie, vou te tirar e volta de novo. Uma hora vai. Bom, voltou aqui. Olha só. A internet hoje não está sendo minha amiga, não, mas nós vamos fazer essa live até o final. Que negócio é esse? Eu consegui, depois de meses, um horário com a Stephanie para falar um pouco sobre isso. Eu tenho várias perguntas. É a conexão da Stephanie. O Hélio está falando que é a conexão da Stephanie. Dá uma olhada aí, Stephanie. Se é o seu Wi-Fi, se é o 4G, o que está acontecendo? Desliga tudo em casa e deixa só você. Faz como eu fiz outro dia aqui, desliguei tudo. Bom, quando a gente fala de coração, pessoal, a gente fala de pessoas que não cuidam muito da sua saúde. A gente está com uma audiência top aqui, eu não posso perder vocês, de jeito nenhum. Stephanie, vamos pedir para a Nossa Senhora Protetora das Lives para ver se ela libera a Stephanie com som. Stephanie? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Tem alguma coisa errada aí no som. Eu não acredito que está acontecendo isso. Tô te Stephanie? ouvindo. Tá igual a live da Glória Você Pires, que ela não pode me conseguia chamar. entrar. Meu Deus do céu. Oi, diga. Vamos lá, vamos ver se a Stephanie entra agora. Nada de som, Stephanie. Bom, vou continuar aqui. A gente vai entrando e saindo até uma hora dar. Peraí, deixa eu ver aqui se a Stephanie sai e entra. Tirei a Stephanie de novo. Por que a gente trouxe essa live e ela é tão importante para ser ouvida por vocês? Karina, está sem som. Eu estou sem som? Podemos entrar pelo meu marido. Não tem problema nenhum. Entra lá pelo Carlos, então. Ela vai entrar pelo Carlos. Pode entrar que eu chamo você por aqui. Pronto. Espera aí. Vamos lá. Chamou da Stephanie agora pelo perfil do Carlos. Nós estamos com uma audiência, uma das maiores audiências deste encontro, falar sobre trabalho. Stephanie, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Maravilhosa. Pronto, agora só fala você que eu já falei demais e o pessoal está revoltado aqui que eu estou falando muito. Estamos com uma das maiores audiências do nosso encontro. Manda brasa. E aí? Dicas de saúde, dicas de coração. 3 técnicas, então. Hã? Isso. Alimentar melhor, Perfeito. fazer exercício físico e quem fuma, parar de fumar. Nossa, mas aí a pessoa que fuma, você vai falar isso assim, se tiver alguém, não creio que seja só por falta de se cuidar. Peraí, já tem uma provocação aqui de Clotilde. Na verdade, esse momento não creio que seja só por falta de se cuidar. Clotilde está colocando isso. Clô, completa aí. Agora voltou, beleza. A gente trouxe semana passada, Stephanie, a Anete, que está entrando aqui, está aqui com a gente, a Anete Correia. Ela falou sobre ergonomia. Exato. E aí? É coluna, é dor no pescoço. Como que a gente pode identificar quando é um problema realmente de coração ou quando pode ser qualquer outra coisa, inclusive transtorno mental, que você já falou sobre isso hoje aqui? Eu acho que o primeiro passo é fazer uma consulta, né, Karina? Eu vejo que tem muita gente que está deixando de ir na sua consulta anual. Por exemplo, quantas mulheres que regularmente vão no ginecologista fazer o seu preventivo? E aí eu pergunto para as mulheres que estão nos assistindo. Esse ano de 2020, nós estamos em dezembro. Você já fez o seu preventivo?
Eu já fiz todos os exames. Tudo bem que Eu já fiz. eu pulei uns 2 anos, mas eu voltei, fui lá e fiz tudo. Tá tudo em dia. Sim. Quer dizer, Pois é, alguns diagnósticos de câncer, inclusive, sendo retardados. A gente sabe a importância do câncer ser diagnosticado logo no início, né? E tem sim. gente que está demorando para procurar um médico com medo de pegar o vírus no caminho ou de pegar o vírus na recepção do hospital. E assim, a gente trabalha em hospital, a gente sabe, existem áreas, área quente, área fria. Se a pessoa fosse constar no ginecologista ou no cardiologista, ele não vai ser atendido na área que a gente chama de quente, que é onde está sendo atendido pessoas com vírus. Ó, a Anete tá dizendo, tá agradecendo aí, que você falou que a live dela foi muito boa. Para quem não conhece meu trabalho, meu nome é Karina Show, eu sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho. Toda semana a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Nós já fizemos aí, já participamos em torno de entre 40 e 50 lives, então tem muita coisa no meu perfil. Me segue aí, ó, Cari Showa, que com certeza você vai ter ótimas dicas. Já falamos de psicopatia, já falamos de chefias avassaladoras, já falamos de ergonomia, já falamos de produção de conteúdo, já falamos de tudo aqui. A Clotilde, que é uma maravilhosa, que é minha queridíssima amiga, ela coloca assim: esse momento, mesmo que estejamos nos cuidando, está fora do nosso controle. Quer dizer, mesmo que você esteja com todos os exames em dia, existe a possibilidade de, por conta, por exemplo, de uma falta de equilíbrio emocional, você despertar ou desenvolver algumas patologias que o teu histórico, conferidinho ali, tudo certinho, não tinha tido a possibilidade de diagnosticar? Existe. E uma delas é a crise hipertensiva. Muita gente fazendo pico de pressão nessa pandemia. Muita gente. A NET Muita coloca gente. aqui, a tensão emocional está provocando, inclusive, automedicação. Vamos falar um pouco sobre isso, fazer esse link aí com a fala da NET, que é muito importante. Muita gente com medo de fazer consulta, muita gente com medo de ir ao hospital e se automedicando. Doutor Google, o que você fala sobre isso para esse povo todo? Estamos com a maior audiência da história das lives. Obrigada, É um risco. gente. É um risco grande, viu, Karina? Eu mesma já tive a oportunidade de publicar um artigo científico na Sociedade Americana de Neurologia, e foi justamente um efeito colateral que aconteceu numa paciente que levou à morte dela, que associou 2 antidepressivos. E a mistura desses remédios causou nela uma arritmia fatal. Uau! E a gente tem falado muito sobre isso aqui, o quanto muitas vezes as pessoas, por essa questão do autodidatismo, né? Quer dizer, hoje você vai no YouTube, você aprende a fazer uma coisa, você vai no Google, você identifica o seu exame, ou seja, essa forma que as pessoas muitas vezes, muitas pessoas, não todas, estão tendo, traz um processo de falta de responsabilidade. Aí eu sempre falo o seguinte, Stephanie, nós precisamos buscar um equilíbrio que se faça necessário na nossa vida como um todo. De que forma? Eu preciso equilibrar trabalho, eu preciso equilibrar a vida pessoal. Nós somos uma única pessoa. Se você não consegue fazer esse equilíbrio de forças, você com certeza vai bater pino, como muita gente colocou para mim durante a semana. Já tem muita gente aqui chegando e falando: Cíntia de Araújo, melhor cardiologista do Brasil, a Cíntia fala para você. Cintia é minha paciente. Faltam uns 2 exames, sim, faltam os 2 que estão marcadinhos. A NET coloca aqui, o Alexandre, a melhor cardiologista da Marinha do Brasil. Opa, esse povo tá muito, tá que tá. A NET coloca Karina, sobrecarga. isso que você falou de equilíbrio Desculpa. de força é forte, né? Porque tem lugar que acha que a gente não pode ter vida pessoal, por exemplo. Boa. Tem patrão, né, que se você deixar expressar alguma coisa que você quer ir embora no horário, por exemplo, a gente estava conversando essa semana sobre ir embora Foi no mesmo. horário e não ficar além do horário, né? Se você quer ir embora no horário, fica parecendo que você é um mau funcionário, né? Que o bom funcionário é aquele que fica até mais tarde, que deixa de almoçar, perde o horário do almoço, perde o horário do compromisso com a família à noite, para poder resolver as coisas, né? Eu Hoje, conversei. hoje de Desculpa. manhã, no café da manhã, eu ouvi uma frase ótima. É,
a urgência que você está me trazendo, na verdade, pode ter sido uma incompetência do sistema de não ter programado aquilo antes, né? Uau! Então, gente, anota essa frase. Repete, Stephanie. Essa frase é daquelas. Tem que anotar. Não é uma frase minha, tá? Mas foi muito forte. A pessoa estava no gente, café, assim, mas repete que a gente fala para as pessoas e diz que ouviu na live com a Stephanie. O autor é anônimo. Vamos lá. A emergência que você me traz, na verdade, pode ser uma falta de planejamento. Só que ele falou de forma mais enfática. É aquela tal história, né? Nós precisamos nos planejar para tudo. Eu tenho falado muito, Stephanie, sobre essa questão do equilíbrio de forças, e aí quando a gente trabalha a ideia de trabalho e vida pessoal, nós temos hoje no Brasil e no mundo um reflexo da pandemia, que é a convivência entre as pessoas que chamavam-se de família. E aí por que eu falo chamavam-se de família? Porque teve muita gente que me confessou nos bastidores que descobriu que tinha filhos e eles já estavam adolescentes. Descobriu que tinha um marido e que ele tinha manias. Então nós tivemos um aumento significativo no número de divórcios. Muitos divórcios, né? Muitos divórcios. Um número expressivo. Pessoal aí como sertanejo está aí comprovando isso. Exatamente. E a gente percebe que a convivência humana traz para a gente uma necessidade de saúde numa amplitude, ou seja, mental e física. A NET coloca aqui para a gente, e aí eu vou começar a resgatar algumas falas aqui que foram postadas, a sobrecarga emocional nesse campo, nesse tempo de pandemia, pode estar afetando as questões cardíacas? É a pergunta da NET. Sobrecarga emocional e questão cardíaca. Sim. A gente está vendo um aumento do número de casos cardiológicos durante a pandemia e também uma maior gravidade, porque tem muita gente morrendo em casa, Karina. Uau. Porque fica com medo de sair para buscar ajuda logo no iniciozinho. Sim, sim, com certeza. E, gente, para vocês que estão nos ouvindo, nós ainda não fizemos essa live, mas nós vamos fazer em 2021. A gente vai falar, inclusive, sobre o Janeiro Branco. Eu acabei de ser convidada por uma pessoa para falar sobre isso. Né? Exatamente. A gente tem percebido um número expressivo de aumentos de suicídio também, infelizmente. Pessoas que não estão conseguindo ressignificar a sua vida num momento como esse. Mesmo aqueles que continuam no seu trabalho, mas que mudaram o seu espaço físico, ou aqueles que, porventura, perderam o seu vínculo trabalhista nesse momento. E, para piorar a situação, aqueles que estão sobrecarregados, porque sobrecarga de trabalho também é uma violência. Eu falo muito sobre assédio moral nas minhas lives, não poderia deixar de falar disso. A Clotilde coloca, ainda tenho que confessar que não vou a cardiologista há 2 anos. Clotilde, pelo amor de Dadá, hein? Vamos marcar isso aí. Agora tem vários recursos, telemedicina. Eu queria até falar um pouco sobre isso. Falar um pouco sobre isso. Raquel Souza, excelente cardiologista. Jorge, minha cardiologista do coração. Anete pergunta, a pandemia provocou também aumento de obesidade por ansiedade? O que você fala pra gente um pouco sobre isso? Sim, eu tenho uma amiga psiquiatra que até fez uma publicação hoje sobre compulsão alimentar. Olha! E algumas técnicas, né, para a gente evitar de fazer a compensação da frustração emocional, por exemplo, em cima daquele brigadeiro. Do brigadeiro. Acabei de receber a ligação de um amigo que se libertou do açúcar e disse que o cérebro dele voltou a funcionar. Tem relação? Tem. Crianças que comem muito açúcar são mais agitadas. Olha, o pessoal que está aí com os filhos cheios de hiperatividade, enfiando brigadeiro nas crianças, presta atenção. Depois vai lá para cardiologista, hein? Ó, o pessoal tá falando aqui, melhor cardiologista do Brasil, gente. O que eu faço com isso? Meu coração só falta aqui sair pela boca. A Anete fala assim, e essa vida mais virtual, você acha que aumentou o sedentarismo? Desconectar pode ajudar no equilíbrio da nossa saúde? Antes de você responder, deixa eu te dar um respiro e aproveitar que a internet está nos ajudando. Eu tenho falado muito e agora eu venho com essa frase de maneira mais enfática. Precisamos buscar o direito à desconexão. O que seria o direito à desconexão? O direito à desconexão, gente, é a oportunidade que você tem de ficar desligado do mundo. Já existiu um mundo que não tinha Wi-Fi, que não tinha internet, que não tinha smartphone, que não tinha computador, que não tinha rede social. Então a gente sobrevive. Eu tô aqui para contar isso.
Agora, a partir do momento que você vive nesse mundo hiperconectado e nessas relações líquidas que já nos dizia Bauman, a gente tem que repensar. Então a NET vem com essa pergunta: vida virtual, aumenta o sedentarismo e desconectar pode ajudar no benefício no equilíbrio da nossa saúde? Pode sim, Karina. Por exemplo, ler um livro. Um livro é uma tela a cada 2 minutos. Um Exato. videogame são mais de 100 telas por minuto. Quer dizer, Então é muita informação, né? um smartphone que você fica passando assim, então você fica completamente fora da caixinha, né? É. Gente, eu tô vendo uma pessoa aqui que eu não sei, eu acho que é ela mesma, é a Rosângela Luque, que me contratou pela primeira vez. Que me contratou pela primeira vez na escola de Serviço Público do Espírito Santo. Rosângela, um beijo para você. Não te vejo já tem tempo. Rosângela foi minha coordenadora também de RH. Oh, eu encontrei Rosângela ano passado numa reunião de trabalho. Um beijo, bom te ver aqui. Bom ver todo mundo. Boa noite para todo mundo que está entrando. Raul coloca aqui, live excelente para o momento da minha vida. Raul, cola na live que é sucesso total. Semana que vem a gente vai estar falando sobre... Vai ter uma live surpresa com uma pessoa que foi meu primeiro convidado. A primeira live que eu fiz, que a live caiu, a gente não gravou. Ele vai voltar e vai falar, Karina, sobre algumas coisas importantes. Eu até queria que você falasse um pouco, até para algumas pessoas que me seguem e ainda não te seguem, o que seria um ambiente tóxico, uma relação tóxica, porque talvez as pessoas da minha convivência ainda não estão muito acostumadas a esses termos, e quando você explicar, vai descobrir, nossa, é isso que eu vivo. O mais legal de fazer live com uma pessoa como a Stephanie é que ela inverte a live e ela começa a perguntar para a entrevistadora, mas vamos lá que eu já passei por isso. Porque quando a entrevistadora é muito inteligente, merece. Ô, gentileza sua. Gente, o que é ambiente tóxico? Ambiente tóxico é aquele que, ao contrário do que muita gente pode ter pensado pela chamada da live, não tem uma toxicidade que traz a ideia de um ambiente onde você tem um gás venenoso, por exemplo. Mas é um ambiente onde você tem uma chefia avassaladora, um colega irônico que fica te perseguindo. O assédio moral que a gente tanto fala nessas lives tem a ver com uma relação de trabalho que é construída em cima de uma gestão perversa do cotidiano. Isso significa que o assédio moral é uma violência silenciosa do nosso dia a dia. Ela entra e você não percebe, quando você menos percebe, ela já dominou o ambiente. O ambiente tóxico são aquelas piadinhas, aquela negligência que muitas vezes os gestores têm com relação a você. E quando a gente fala de ambientes tóxicos, por isso a gente trouxe essa questão vinculada à saúde, isso afeta diretamente a saúde. A gente já trouxe aqui nas lives um geriatra que falou como é que você pode ter um ambiente mais equilibrado para poder viver mais e melhor. A gente já trouxe aqui uma psiquiatra que falou sobre os psicopatas do cotidiano, Dr. Galeno Hassen, doutora Kátia Meckler. Esse termo é inteligentíssimo, eu acho. Psicopatas do cotidiano. Sim, aqui eu instigo também. Quantos de nós aí já conhecemos alguns psicopatas do nosso cotidiano? Dá um alô. Levanta aí, dá um joinha. Com certeza. Então, veja, um ambiente tóxico, pessoal, é aquele ambiente onde você vai desenvolver, além das patologias que a Stephanie está falando tão brilhantemente, as síndromes que muitas vezes não são caracterizadas pelas perícias como doenças e, consequentemente, não geram afastamento. E também os transtornos mentais, que por conta de toda uma vida que nós temos muitas vezes de preconceito e estereótipo, a gente não busca um profissional adequado para essa situação, com medo de ser taxado de maluco, ser taxado de uma pessoa que não tem condições de trabalhar e, consequentemente, vai empurrando essas situações com, literalmente, a barriga, que é o que nós ganhamos nessa pandemia. Glotilde Souza vem com uma pergunta. Não externar os sentimentos pode aumentar os problemas cardíacos? A bola está contigo agora. Clotilde, quando a gente não externa os nossos sentimentos, começa a dar aquela sensação de aperto no peito, né? Uma certa angústia. E às vezes não é uma angina pectoris, né? Que a gente conceitua na cardiologia. Às vezes é uma angústia mesmo, algo psicológico e não físico. Agora, com relação ao mundo do trabalho, né, que é o nosso tema, o que eu daria de dica quando vem a nós assim uma angústia diante de uma ordem do chefe
ou algo que é nos dito e que a gente, de repente, não concorda ou não sabe exatamente o que fazer. Por exemplo, em uma das instituições que eu trabalho, o ambiente é bem hierarquizado. E, e se você não respeita a hierarquia, isso pode te prejudicar. Então, assim, eu até anotei aqui duas dicas ou duas expressões que a gente poderia utilizar quando vir uma angústia e a gente não quiser mandar um palavrão, né, Karina? Que esses dias eu conversei com você e falei um palavrão. Eu fiquei horrorizada, gente, porque ela não é disso. E aí, o que a gente pode fazer ao invés de falar um palavrão assim na frente do chefe, né? A gente pode falar, entendi. Porque o entendi não significa concordei. E quando você fala ali o entendi, dá tempo, de repente, ele jogar mais coisa, desabafar, porque às vezes o outro também está sofrendo, às vezes Sim. o outro também não está com sua saúde mental equilibrada. E aí você, dentro de uma palavra, assim, entendi, bem devagarzinho, olhando assim nos olhos da pessoa, a pessoa vai respirando, vai diminuindo. Eu tenho um colega que fala que ele tem uma teoria da autorresolução dos problemas, que muitos problemas eles se autorresolvem em 5 minutos. Já ouviu isso, Karina? Gente, eu tenho que trazer essa pessoa para a live, depois me passa o contato aí no privado. Posso Porque fazer às vezes surge o problema, dá um desespero. Posso fazer um Mas link às com vezes o que daqui a você 5 falou? minutos. Posso fazer um link, se você me Sim, permite? pode fazer. Você falou sobre tempo. Eu tenho ouvido muitas coisas e muitas lives sobre tempo, inclusive algumas coisas que eu tenho conversado com uma pessoa que teve a oportunidade de estar comigo já algumas vezes. Quando a gente fala de inspirar, quer dizer, eu tenho uma coisa na minha vida, quando eu fico muito estressada, eu inspiro, respiro, mas não piro. Procuro não pirar. Isso. Se você fica nervoso, gente, eu sou uma pessoa, quem me conhece, o pessoal que me conhece bem sabe, eu sou muito passional. E eu tenho procurado controlar isso porque essa minha paixão, no sentido amplo da coisa, tem me levado a picos de pressão em alguns momentos da minha vida. Isso é perigoso. E aí eu fui no cardiologista, fui fazer a revisão no cardiologista, e tudo quanto é exame vocês podem imaginar, todos os exames. Sabe o que ele falou para mim? Você tem respirado? Eu olhei assim para ele e falei, o quê? Não, porque a sua questão não tem nada a ver com o coração. A sua questão é porque você está com excesso de estresse, ansiedade, ou seja, até a ansiedade por conta da pandemia nos leva a isso. A Help Show, minha mãe, que já falou que a gente é maravilhosa aqui, estou nessa, jardinagem, livros, é uma limpeza maravilhosa, é uma forma de você fazer uma higiene mental. A Rosângela está mandando um beijo pra gente. Beijo, Rô. A Anete coloca, excelente live, Karina e doutora Stephanie. O povo está aqui elogiando, eu tenho que falar, Stephanie, senão o povo briga. Melhor cardiologista Karina, da Marinha. Respirar. Diga. Obrigada. Sobre respirar, existem algumas técnicas, né? Não sei se o pessoal que está assistindo ou também Vamos vai falar um assistir pouco depois sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Já ouviu falar sobre mindfulness, que é tentar deixar a mente vazia e atenção prestar plena. atenção na sua respiração. Atenção plena. Perfeito. Exatamente. É uma questão, é uma boa. Outra coisa, gente, que a Stephanie falou. Alguns linkzinhos no YouTube, por exemplo, você escreve mindfulness e na hora do seu horário de almoço do trabalho, você pode fazer o áudio do mindful e de repente relaxar um pouquinho. Ó, o pessoal tá mandando aqui beijos e abraços mil. Aí minha mãe tá falando aqui, uma cabedelense prestigiando você, filhinha. Boa noite, Vanilda. Boa noite, Vanilda. Um beijo pra Cabedelo, na Paraíba, terra de mamãe. Eu sou meio cabedelense também. A Nete coloca, esvaziar trabalho também pode ser tóxico. Pessoas de grupo de risco em home office estão muitas vezes deprimidas e sem o feedback dos gestores, algumas cardíacas, inclusive. A Rosângela está perguntando se você falou palavrão, que é inacreditável. Falou, Rô. A Nete, amei. Então, as pessoas acham que eu sou calma. Eu transpareço ser uma pessoa calma. Mas por dentro eu fico nervosa. Na verdade, é uma outra pergunta que eu quero te fazer. Deixa eu olhar o nosso tempo, que aquele negócio de sobe e desce de internet comeu um tempão da nossa live. A gente tem 15 minutos ainda. Pessoas que são muito
muito calmas ou aparentam serem calmas, elas são mais propensas a terem questões cardíacas do que pessoas que explodem, por exemplo? Como é que você vê isso? Ou não tem relação? Então, pessoas que explodem, elas comprovadamente têm mais risco de infarto, que a gente chama de personalidade tipo A. Tipo, é aquela pessoa assim, nervosa, estressada, é meio grotesca, assim, né? Essas pessoas infartam mais. Existem os tipos de temperamento, né, Karina? Não sei se já parou para dar uma olhadinha nisso, né? O colérico, o sanguíneo. O colérico, ele é mais propenso a infartar. E o jovem, ele tem mais risco de, quando infarta, esse infarto ser fulminante. Então, daí a importância também da gente estar conversando hoje com uma população assim bem de pessoas em idade ativa, né? Que é justamente a pessoa que tem maior risco de, ao infartar, ter um problema maior. Eu sei, um amigo meu que está assistindo essa live, ele trabalhando de madrugada, né? Num ambiente de trabalho de muita tensão, ele infartou. E ele não tinha o que a gente chama de artérias colaterais, que é para o sangue passar como se fosse um atalho pelaquela obstrução, porque Então, ele era jovem. pessoas mais velhas têm essas colaterais que nós não temos. Então, se der algum PT aqui na Karina, a Karina vai, não embarca, porque estou na idade de risco, né? 44 anos. Ou acaba tendo uma sequela importante, né? Eu queria até te falar um pouco sobre isso, porque em 2018 eu tive um episódio que foi muito marcante na minha vida. Eu tive um aborrecimento muito grave. Eu até que eu já comentei contigo essa questão. E a minha pressão subiu demais. Então, disse a moça que me atendeu que foi a 23/17. Eu até hoje não acredito muito nisso, não. Mas está lá escrito. E o meu rosto desse lado, então eu vou tirar meu óculos aqui e vocês vão perceber. Ficou um pouquinho diferente, coisa pouca. Mas a minha boca veio parar aqui. Então eu tive esse enrijecimento no rosto. Obviamente que um lado do meu rosto ficou ligeiramente, voltou, enfim, no dia seguinte, me deram lá um mata-leão, eu acho que era algum relaxante, sei lá o quê. Mas de qualquer forma, eu acreditei que aquilo tinha sido um episódio assim, não vou dar tanta importância. Não fui ao médico. 2 anos depois, comecei a ter uns sintomas estranhos, que foi esse ano durante a pandemia. Eu falei, com pandemia ou sem pandemia, eu vou no médico, porque eu não quero passar por aquilo de novo. Existe a possibilidade das pessoas terem isso, né, Stephanie, assim, de não acreditarem que é tão sério. No meu caso, por exemplo, eu ainda tive a sorte de conseguir, depois, mesmo de um tempo, ir a um cardiologista e ver que não era nada grave. Mas eu tive que fazer uma ressonância magnética extremamente complexa para descobrir se eu não tinha ficado com alguma sequela que pudesse me trazer aquele episódio novamente. Na ressonância nada apareceu, graças a Deus, mas o médico não soube me dizer efetivamente o que eu tive, porque pode ter sido, eu vou falar vulgarmente, tá, gente? Um pré-AVC, alguma coisa nesse sentido. Existe esse tipo de situação? É muito comum? A gente tem que ficar de olho? O que a gente pode fazer? Existe, a gente chama de AIT, ataque isquêmico transitório, que seria um AVC transitório. E o AIT, ele ocorre por causa de crise hipertensiva. Você sabe quantos % da população brasileira é hipertensa, Karina? Nossa, deve ser muita gente, não faço a mínima ideia. A gente tem 211 milhões de brasileiros, né? 30%, ou seja, mais de 60 milhões de brasileiros são hipertensos. Uau! E você sabe dizer quantos desses 60 milhões estão com a pressão controlada, estão tomando remédio direitinho na dose certa e ficando com a pressão 12/8? Um mínimo, né? 10% só. Ou seja, a gente tem 20% de pessoas aí que são bombas relógio, caminhando entre nós aí. Sim. Até mais que isso. E nesse ambiente da pandemia, a pressão pode subir ainda mais e pode não estar sendo bem ajustada. Com certeza. O Erk, eu não sei se é Eric o nome dele, Coelho, ele deve ser seu seguidor. Ele tá fazendo, eu não sei se ele é meu seguidor. Eu estou fazendo ginástica hipopressiva? O que é isso, gente? Não conheço essa expressão. Você conhece? Para abaixar a pressão. Não, pois é, mas como é que é isso? Essa expressão traz pra gente qual referência? Como é que funciona isso? Explica pra gente.
Então, toda vez que a gente vai correr, que a gente vai fazer uma atividade, a pressão sobe. Uhum. Mas depois que a gente chega em casa, há um relaxamento, uma liberação de endorfinas, de vasodilatadores. E essa ginástica proporciona, às vezes, uma queda de pressão até mais efetiva que um diurético, por exemplo. Gente, olha aí, a dica de ouro da noite, depois de tantas vezes a internet derrubando a Stephanie. A NET tá com outra provocação, mas antes a Help Show coloca cantar ou ouvir músicas clássicas, dá uma acalmada, né? Sim, A é NET, uma das técnicas, né? a NET coloca aqui, ter hobby ajuda? Faltam 10 minutos, agora eu vou ter que correr pra caramba aqui. Se o que ajuda? Ter hobby. Ter um hobby? Ah, claro, ajuda sim. Eu vi um querido da gente aí perguntando se cerveja atrapalha ou melhora, né? Ah, esse querido é Então, meu marido, tá, cerveja, gente? cerveja em grande quantidade atrapalha, né? Pode aumentar a pressão, pode causar algumas cardiopatias. Porém, o vinho, por exemplo, em pequenas quantidades, faz parte do que a gente chama de dieta do Mediterrâneo. Lá na região da Itália, do Mediterrâneo, as pessoas vivem muito, porque sempre tomam um cálice de vinho, aí não é um copo cheio, sabe, pessoal? É um cálice, a coisa é Uhum. pequena. É, e consomem muito azeite e também muito tomate. Aniceia, obrigada pela divulgação da live. A Aniceia que estava postando loucamente lá. Uma querida também foi minha aluna também na Mescan, assim como você, lá de Presidente Kennedy, que perdeu a live do começo. Aniceia, a gente teve maior dificuldade aqui no começo, mas vale a pena ver do comecinho. Bom, vamos ver aqui o que, que Vai o ficar pessoal tá. gravada, né? Vai, tá gravada. Acabou aqui, vai pro IGTV. Só não pode sumir. VVFit na queima diária. O pessoal tá rindo aqui, tá rindo de alguma coisa que eu falei. Melhora a postura, respiração, intestino e a barriga fica mais chapada. Erque Coelho. Gente, me dá dica. Entra no meu privado lá e me diz como é que eu tenho que fazer Exercício. isso. Como é que eu faço isso? Que eu tô precisando de tudo isso. Eu preciso melhorar a postura, preciso melhorar a minha respiração, meu intestino e a barriga chapada. Porque essa barriga, a minha tá chapada ao contrário. Tá tipo tanque, só que pelo lado Eu, contrário. eu tenho feito pilates, Karina, que é muito bom também para postura e Eu respiração. fiz Pilates, menina, há muito tempo. Foi uma das melhores coisas. Super indico uma pessoa que vai assistir essa live depois gravada, que é a Marta, que sempre está acompanhando a gente também, mas hoje ela está em aula, que ela tem um estudo de Pilates. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, Pilates. Cresce também a barriga do Então, Rei Momo, a mamãe está falando aqui. Faço com imenso prazer. Claro, ela sempre divulga. Stephanie, nesses minutos finais que o Instagram comeu a nossa live toda, eu queria que você falasse um pouco para a gente. A gente está falando aqui de ambiente tóxico, nós estamos falando de pessoas que perdem a saúde por conta do trabalho, da falta de equilíbrio emocional, da falta de cuidados e de uma medicina preventiva que no Brasil, infelizmente, não é tão incentivada, mas que nós que estamos aqui discutindo isso, já temos a noção de que prevenir é melhor do que remediar. Nesses 5 minutinhos aqui que faltam para a gente finalizar nossa live, eu queria deixar com você algumas reflexões sobre esse tema. Ou seja, a gente está trabalhando a ideia de um ambiente tóxico e de uma relação de saúde. O que você tem para dizer para esse pessoal aí, essas tuas percepções finais para a gente poder finalizar e o Instagram não derrubar a gente, faltando só 5 minutinhos para a gente acabar. pessoal, a gente sabe que a gente está vivendo uma corda bamba. Quem é da área da saúde tenta se equilibrar ainda de uma forma com mais ventanias em cima dessa corda bamba. Mas não vamos desistir, a gente vai conseguir chegar a outra margem. A gente sabe que até conhecidos nossos acabaram não conseguindo, se suicidando, inclusive. Mas esse espaço aqui hoje foi justamente para dar uma possibilidade de abertura, de diálogo comigo ou com Karina, entre pessoas que estão se vendo aí nessa reunião, entre possibilidade de chegar amanhã no trabalho e conversar um pouco sobre isso. E vamos tentar, se o ambiente é tóxico, vamos criar a nossa própria Blue Zone.
né? É o bem-estar dentro da gente mesmo, nosso céu azul dentro da gente, independente de ao redor a um céu cinza. E vai dar certo, vamos tentar criar hábitos saudáveis, fazer esse movimento 21 dias, por 21 dias fazer algo que lhe dê prazer e que no início pode ser um pouco mais difícil, mas que depois de 21 dias você fazendo, você vai conseguir, que seria fazer um exercício físico, fazer uma dieta, parar de fumar, ou beber mais água. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, também não precisa se sentir pressionado por essas dicas. Nossa, eu tenho que mudar tudo isso hoje. Pega uma dessas coisas, por exemplo, beber água. Eu vou levar uma garrafinha para o meu trabalho ou para o meu escritório e eu vou me condicionar a beber essa água a cada turno. Eu estou com a minha aqui também. Então, vamos começar do mais simples e aos poucos a gente vai evoluindo e vai conseguindo melhorar. Mudança de hábito, o nome já diz. Precisa ser no dia a dia. Então, se você que está nos assistindo conhece alguém que está sofrendo com problemas de saúde porque não tem o devido cuidado, ou porque não se atentou o quanto é importante a gente ficar de olho aberto com relação à nossa saúde, pega esse aviãozinho, manda para esse pessoal. Eu ia pedir para vocês mandar um monte de coraçãozinho, esqueci, porque eu estava tão preocupada da Stephanie não entrar nessa nossa live. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês de todo coração. Na verdade, olha, essa doutora deveria estar comandando a pasta de cardiologia do Ministério da Saúde. Gente, ó, pessoal, fica a dica aí, hein? Anota isso aí, é o Jorge que está falando isso. Eu quero te agradecer, Stephanie, porque você tem uma agenda super apertada, a gente sabe. Quero te parabenizar pelo teu trabalho e, em teu nome, também parabenizar todos os profissionais de saúde que já passaram por aqui e também estão enquanto colegas seus e outros que a gente não conhece, mas sabe que estão atuando, o quanto eles estão se dedicando num momento como esse, numa exposição intensa de trabalho. Quero agradecer, assim, todos vocês que participaram, pedir 1000 perdões, porque a internet é uma coisa muito louca, então às vezes a gente perde convidado fica no meio da internet. É a primeira live, né? Quero dizer que a primeira live não vai ser a única, porque no ano que vem a gente já está aí promovendo um seminário sobre saúde e trabalho, com vários parceiros que estarão conosco. Vem novidade por aí, uma das novidades, vem muita coisa de novidade aí, e a gente sabe o quanto vai buscar fazer diferença na vida das pessoas. Semana que vem, pessoal, nós vamos fazer a nossa última live do ano de 2020. Vamos bater a marca, se eu não me engano, de 50 lives. Então, para você que está nos assistindo, semana que vem a gente vai receber o professor Volmar Marvila, que esteve conosco na primeira live. Foi a primeira pessoa que confiou nesse projeto, que disse, vamos fazer, Karina, não sei o que vai dar. E esteve conosco falando sobre soft skills. Só que agora ele vai trazer um tema, gente, que é inacreditável. O aprendizado gota a gota. É o chamado reskilling e o upskilling, que são dois nomes difíceis, mas nada mais querem dizer do que você continuar aprendendo. É o que nós chamamos de lifelong learning. Também, né? Quinta-noite, às 8 horas, não percam, é a última live do ano. Depois a gente vai fazer um recesso de final de ano e voltaremos em janeiro com o Janeiro Branco. E vamos trazer aí grandes novidades. Então eu quero te agradecer, Stephanie, agradecer todo mundo, desejar muita saúde e eu espero vocês quinta-feira que vem. O mundo do trabalho mudou e agora o que a gente faz? Cola na live, assiste que você vai saber muita coisa a respeito dessas grandes mudanças. Muito obrigada, Stephanie. Boa noite para você. Karina. Obrigada, pessoal. A live vai ficar gravada no meu perfil do Instagram e a partir de amanhã eu vou passar para a Stephanie. Então segue a Stephanie que ela vai estar com a live gravada, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tá gravada lá. Assiste desde o começo. Vale muito a pena. Beijo, tchau. Beijo.